Daí galera, estou aqui para participar do desafio Lançar a Palavra. Eu fui desafiado pela Carol e pelo Guilherme. A palavra que tocou no meu coração para mim falar aqui nesse desafio tá lá em Lucas 8. Fala sobre a cura de uma mulher que tinha um fluxo de sangue no caminho que Jesus ia para a casa de Jairo, para ressuscitar a filha de Jairo. Eu vou ler a palavra aqui pra gente. Lucas 8, 43. Nas proximidades estava certa mulher que havia 12 anos que havia sofrendo de hemorragia e já tinha gasto tudo que podia com os médicos, mas ninguém fora capaz de curá-la. Ela conseguiu se aproximar de Jesus por trás e tocou na borda de seu manto, quando no mesmo instante lhe cessou completamente a hemorragia. Ao que Jesus indagou: "Quem tocou em mim?" Como todos negassem, Pedro disse: "Mestre, a multidão se aglomera e te espreme, e ainda assim deseja saber quem te tocou?" Contudo, Jesus insistiu: "Certamente alguém me tocou, pois senti que de mim emanou poder." Então a mulher, compreendendo que não haveria de passar despercebida, aproximou-se tremendo e prostrou-se aos pés de Jesus. E diante de todo o povo, declarou o motivo pelo qual o tocara daquela maneira, e como naquele mesmo momento fora totalmente curada. Ao que Jesus lhe afirmou: "Filha, a tua fé te curou. Vai-te em perfeita paz." Bom, aqui eu vou focar num versículo, vou focar numa parte que diz aqui, que ela tocou em Jesus e que de Jesus saiu poder, ela foi notada por Jesus. Bom, essa passagem, Jesus estava indo para a casa de Jairo, porque Jairo implorou para ele para que curasse a filha dele, que a filha dele estava mal, que tinha morrido. E fala também que havia uma grande multidão. E quando a Bíblia se refere à multidão, quer dizer que existiam mais de 1000 pessoas, é muita gente. E naquelas proximidades havia certa uma mulher, que havia 12 anos que ela tinha fluxo de sangue. E ela já havia gasto tudo que tinha com os melhores médicos daquele tempo, daquela região. Então, eu imagino a situação daquela mulher. Naquele tempo, quem tinha uma hemorragia era considerado impuro. E ninguém podia chegar perto dela, senão também seria considerado impuro. Então eu me imagino na situação daquela mulher, com fluxo de sangue, sendo considerado por todo mundo impuro. Eu olhar para frente, ver Jesus passando ao longe, uma grande multidão. E se eu me metesse no meio daquela multidão, eu ia ser chamado de impuro, eu ia ser julgado. Tudo porque eu estou querendo ir lá e tocar em Jesus e receber a minha cura. Mas aquela mulher não. Aquela mulher naquele instante, ela se libertou de todo orgulho, de todo eu, de toda soberba. Ela deixou tudo de lado. E ela botou aquilo. Imagina a determinação dela, dizendo para si mesma: "Eu vou tocar em Jesus. E a hora que eu tocar em Jesus, eu vou ser curada." E eu imagino aquela mulher atravessando aquela multidão, e o pessoal dizendo: "O que tu estás fazendo aqui? Tu é uma impura, tu não pode tocar em Jesus, tu não pode chegar perto de nós porque tu não merece, porque tu é cheia de erros, cheia de defeitos." E assim somos nós hoje em dia. Muitas vezes, por nós estar fazendo a vontade de Deus, muitas vezes Deus pede que nós façamos coisas que aos olhos do mundo é uma loucura. E as pessoas começam a nos julgar, começam a inventar coisas, mentiras, só para tentar nos fazer parar, porque muitas vezes são se deixadas usar pelo diabo, sabe, para tentar fazer com que nós paremos no caminho. Mas nós temos que perseverar, não se importar com o que os outros pensam, se livrar de todo orgulho, toda soberba e seguir firme para tocar em Jesus assim como ela fez. Então, quando ela conseguiu chegar, ela não chegou para Jesus e falou: "Ei Jesus, eu estou aqui, eu quero ser curada da hemorragia." Mas não, ela chegou, tocou no manto de Jesus e ela foi curada no momento. E do nada Jesus pega e fala: "Alguém tocou em mim, porque de mim saiu poder." Então Pedro pegou e se levanta e diz: "Mestre, a multidão te espreme. A multidão te espreme, te aperta e tu diz que de ti saiu poder." Então, o que me tocou nessa parte também é que ela realmente não chegou para Jesus e falou: "O que eu quero", mas simplesmente tocou. Isso quer dizer o quê?
que não é necessário muitas vezes a gente ficar pedindo: Jesus, eu preciso disso, eu preciso disso, eu preciso disso. Jesus sabe o que a gente precisa. Muitas vezes a gente pede o que a gente quer, mas não o que a gente precisa, porque Deus nos dá aquilo que a gente precisa. Nesse caso, ela precisava dessa cura da hemorragia, e muitas vezes nós pedimos carros, nós pedimos bens materiais, nós pedimos um relacionamento com certos relacionamentos amorosos, enfim. Jesus sabe a hora certa em que tudo vai acontecer, porque talvez se Ele nos der algo hoje, ou alguma coisa, aquilo vai nos desviar, ou talvez nós vamos jogar fora antes do tempo. Então Deus primeiro molda o nosso caráter, molda o nosso eu, para depois Ele dar aquilo que a gente realmente precisa. Tá, continuando aqui. Então a mulher, quando ela viu que Jesus já sabia que era ela, Jesus só estava esperando que ela se manifestasse e que ela contasse para a multidão que Jesus havia curado ela. Então aqui diz, então a mulher, compreendendo que não haveria de passar despercebida, aproximou-se tremendo e prostrou-se aos pés de Jesus. E diante de todo o povo declarou o motivo pelo qual tocara daquela maneira, e como naquele mesmo momento fora totalmente curada. Então, depois que nós recebemos a nossa cura, depois que nós somos tocados por Jesus, é muito importante. Jesus sabia que era ela que tinha sido curado, mas Jesus não chegou e falou: foi tu que foi curado, foi para ti que saiu o poder. Não, Jesus esperou a manifestação dela, o testemunho dela, para contar que Jesus, através de Jesus, ela haveria sido curada. Para quê? Para que Jesus fosse engrandecido. Porque como Jesus foi engrandecido, ela foi curada. E ainda diz aqui, quer ver? Compreendendo que não haveria de passar despercebida, aproximou-se tremendo e prostrou-se aos pés de Jesus. Muitas pessoas, quando recebem o poder, quando recebem o milagre de Jesus, somem. Muitas pessoas somem, vão lá, recebem o milagre, a cura e não aparecem mais, não querem mais saber de Jesus. Aqui a atitude dela, depois de ser curada, ela prostrou-se aos pés de Jesus. Ela se rendeu a Jesus, reconheceu que Jesus era Rei dos Reis. Então Jesus, depois de reconhecer que Ele era o Rei dos Reis, que Ele era realmente o Senhor, Jesus disse: filha, a tua fé te curou, vai-te em perfeita paz. Então, ela foi curada porque ela se libertou de todo orgulho, se libertou de toda soberba, do que os outros iam pensar, e ela fez aquilo que Deus mesmo tinha ministrado no coração dela. Então, galera, essa é a minha palavra, do desafio Lançar a Palavra. Eu vou estar postando aqui embaixo do vídeo quem que eu vou desafiar. E é isso aí. Deus abençoe, fiquem com Deus. Um abraço.